Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! TV CELD apresenta Ilustrações Doutrinárias, O Gênio Céltico e o Mundo Invisível. Os espíritos dos antigos druidas, tendo Allan Kardec à frente, vêm nos afirmar que o espiritismo é uma ressurreição de suas doutrinas e que eles vão trabalhar para propagá-las em todos os ambientes, acrescentando que, na sua intervenção, serão seguidos por todas as nobres e grandes almas que, ao longo dos séculos, conseguiram, pela literatura, perpetuar a ideia a fim de que ela não pereça totalmente. Bom dia! Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos ao nosso estudo em torno do livro Gênio Céltico e o Mundo Invisível, que nós estamos aproveitando muito esse estudo, estamos muito felizes, além de conhecer mais profundamente os celtas, que é a nossa origem, né? Que é a nossa origem como espíritas, todo o celtismo deu origem, foi a raiz do nosso conhecimento espírita. A gente está conhecendo também as mensagens de Kardec. Isso está trazendo uma riqueza muito grande ao nosso pensamento. Então, vamos ao nosso Evangelho segundo o Espiritismo, depois a prece e a gente dá continuidade, então, ao nosso estudo. Sejam todos bem-vindos. Vamos lá, Denise? Vamos lá. Capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Salvação dos ricos. Item 1. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará a um e amará a outro, ou se prenderá a um e desprezará o outro. Não podeis servir simultaneamente a Deus e a Mamon. Lucas 16:13. No item 2, nós temos: então aproximou-se dele um mancebo e disse: bom mestre, que bem devo fazer para adquirir a vida eterna? Respondeu Jesus: por que me chamas bom? Bom, só Deus o é. Se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Que mandamentos? Retrucou o mancebo. Disse Jesus: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não darás testemunho falso. Honra teu pai e a tua mãe, e ama teu próximo como a ti mesmo. O moço lhe replicou: tenho guardado todos esses mandamentos, desde que cheguei à mocidade. Que é o que ainda me falta? Disse Jesus. Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e me siga. Ouvindo estas palavras, o moço se foi todo tristonho, porque possuía grandes haveres. Jesus disse então a seus discípulos: digo-vos em verdade que bem difícil é que um rico entre no reino dos céus. Ainda uma vez vos digo, é mais fácil que um camelo passe pelo buraco de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. São Mateus, São Lucas e São Marcos.
E aí nós fechamos os nossos olhos, entramos em conexão com toda a espiritualidade maior que sustenta este trabalho, dizendo assim: grato estamos por estarmos aqui com Leon Denis, com Kardec, com toda a egrégora da casa de Leon Denis e todos os afiliados que aqui estão, na vibração do amor, na vibração de continuidade do estudo. Sabemos que para ganhar o reino dos céus, precisamos estar conectados com essa centelha divina que cada vez mais se expande, não através do conhecimento e da teoria, mas através da prática do amor. E assim, sempre unidos, com harmonia, com vibrações elevadas, possamos receber do alto todo o ensino que nos é ofertado nessa tarde almoço de hoje. Graças a Deus. Está fechado. Sejamos todos muito bem-vindos ao nosso estudo de Leon Denis, do livro, especificamente o livro O Gênio Céltico e o Mundo Invisível. Dando continuidade no último capítulo, que é as comunicações de além-túmulo de Kardec com Leon Denis. Então, nós estamos analisando, nós nos dedicamos a esse último capítulo de uma forma assim, muito profunda, analisando, refletindo e não deixando passar nenhum pensamento de Kardec, porque vamos ver a importância disso. Foi Kardec, em 1926, se comunicando e estimulando Leon Denis a escrever esse livro. Um momento difícil para Leon Denis, um momento que ele estava muito doente, já cego, tanto que é considerado obras póstumas, porque ele desencarnou sem ver a edição do livro, mas ele deixou o livro todo pronto e desencarnou. A última preocupação dele, ele dizia que o livro Joana d'Arc era a filha dele, e o Gênio Céltico e o Mundo Invisível, o filho. Tal a importância que ele deu a essa obra, e a gente está vendo o motivo por que ele deu tanta importância. E foi muito... Agora pode ser que a gente não esteja sendo muito valorizado no movimento espírita. A gente sabe que tem muita gente que não lê, não estuda Leon Denis, e muitos que leem e estudam Leon Denis e não estudam essas obras não tão conhecidas, como o Gênio Céltico e o Mundo Invisível. Nós, no nosso congresso desse ano do Leon Denis, que foi dia 4 de agosto, onde começou as comemorações do aniversário de 63 anos do aniversário do CELD, que é o Centro Espírita Leon Denis, nós tivemos essa obra estudada lá no congresso, pela Maria Cristina Lima, e foi muito bem aceita, foi muito bem... envolveu bastante o público, o conhecimento que está naquela obra que a gente, às vezes, até tem em casa, mas daí pegar, estudar, dá uma distância grande. Então, esse nosso estudo é justamente isso. Nós analisamos os capítulos, e esse agora a gente está vendo, estamos nos debruçando nas comunicações de Kardec com Leon Denis, com seus vários médios, é lógico. Vamos dando continuidade, vou passar aqui para a Sueli, e vamos dando continuidade, tá, Sueli, a esse estudo, tá? Então, nesse ponto, nós estamos na mensagem 12, que Kardec traz, respondendo a pergunta do grupo, que pergunta a ele, ele vai respondendo. A pergunta, essa dissertação aqui é em torno da origem e evolução da vida universal. Então, é o que os antigos chamavam de cosmogonia. Então, a origem do universo, como é que surgiu? Essa é a proposta, a pergunta que o grupo de Leon Denis
pede para Kardec para elaborar o pensamento dele em torno desse processo evolutivo de todo o orbe, da origem até os seres mais evoluídos nessa sequência evolutiva, que são os homens, e na sequência até a angelitude. Então, nesse ponto, a gente, na semana passada, analisamos que o Kardec já começa assim: vós pedis esclarecimento desse ponto, mas sabendo que tem uma explicação, que são espíritos superiores que vão dar essa explicação, porque são explicações bastante profundas e que, importante, nós não temos toda a potencialidade para compreender essa natureza. Então, a natureza de Deus, o próprio Livro dos Espíritos já nos diz que nós não temos sentidos para conhecer e entender essa natureza de Deus. E por isso a nossa dificuldade e a dificuldade dos espíritos em explicar esse momento. Então, na semana passada, nós terminamos aqui nesse ponto exatamente dizendo assim: as vibrações do grande foco, que é Deus, estão em comunicação com a consciência. E quando essa última é desenvolvida, o sentido místico é igualmente. Na semana passada a gente viu exatamente isso, que a gente tem um processo evolutivo que vem passando por todos os reinos, mas chegando na humanidade, que somos nós, ele vai estar dentro da nossa constituição física, do nosso espírito, toda a consciência da lei divina. Está em germen. E aqui é necessário as diversas encarnações para a gente desenvolver essa consciência. E a Kardec nos fala isso, que à medida que a gente desenvolve a consciência nas diversas encarnações, agora na humanidade, a gente tem o sentido místico. O que ele quer dizer com isso? O sentido da transcendência, o sentido da divindade. E quanto mais a gente se desapega da materialidade, mais a gente se aproxima de Deus e, consequentemente, temos esse sentido e essa sensação que ainda aqui no planeta que nós estamos, somos ainda tão materializados que temos essa dificuldade de transcender. Exatamente porque o Leon Denis nos convida: habilite-se a essa visão, a esse pensamento, a essa ciência transcendental, que significa a tua própria evolução, que significa conhecer o sentido místico, a divindade. E ele continua assim: isso acontece em razão direta da evolução da consciência. O grande foco vibratório, Deus, anima todo o universo e, de grau em grau, cada ser recebe as inspirações e as impressões diretas do foco que na Terra vós chamais de Deus. Então, esse conhecimento de Deus, nós não temos realmente a consciência do quem é do eterno, a gente não tem essa capacidade ainda, por isso que a gente chama de Deus. Uma maneira, inclusive, que os antigos faziam muito no concreto, humanizado, perverso, ou mau, justiceiro, exatamente porque a gente não tem essa dimensão. Então, hoje a gente vai seguir nessa próxima slide agora, Rita. Esse é para hoje mesmo, né? A gente parou ali na semana passada e continuamos aqui. Vós tereis um dia a definição exata da palavra eterno e compreendereis a célula viva inicial desse grande círculo superior vibratório. Mas o vosso cérebro humano se romperá se a chave do mistério aí for colocada. Agora, eis o ponto estabelecido sobre o objetivo e a admissão do grande círculo superior em que reside a potência criadora. Então, por enquanto, a gente tem muita dificuldade de conhecer o eterno, quem não tem origem e não tem fim. Nós vivemos num meio que precisa de tempo e espaço ainda, né?
Então, isso daí se romperia no nosso cérebro se ele nos desse toda a chave dessa verdade. Mas vamos estabelecendo, assim, aos poucos, esse caminho para a gente entender a divindade e entender essa cosmogonia, essa origem da onde nós surgimos e para onde iremos. Fala, Helena. O que está acontecendo então, na estrela? Essa questão colocada aí hoje, né? Vós tereis um dia a definição exata da palavra eterno, que para a gente realmente é difícil. Eu tenho assistido alguns podcasts aí de astronomia e a gente vê que coisas que foram bem definidas pelos espíritos, que para eles não é muito complicado. Ainda mais quando fala na questão, porque eterno mesmo, só Deus, né? A gente já consegue entender que nós não somos eternos, porque nós não existimos por toda a eternidade. Nós somos imortais. Agora, Deus, sim, Deus é eterno. Então, se a gente for falar da gente como eterna, assim, a partir da criação. E isso, para a ciência do mundo, para os cientistas do mundo, não é complicado. Para a gente, espírita, para a filosofia espírita, que nós estamos dando pequenos passos para o entendimento disso, pequenos passos. Mas esse pequeno passo já vai começando a clarear um pouquinho para a gente essa questão. Então, nós já sabemos, no sentido de eternidade como Deus, nós não somos, porque teríamos que existir para sempre. Se nós somos criaturas, fomos criados por Deus, então tivemos um início. Só que nós tivemos um início com uma destinação infinita. Aí é outra história, né? E aí entra naquela questão quando no dia a dia você fala assim, eu tenho um espírito. Não, nós não temos espírito. Porque senão você pensa que é o seguinte, que eu sou o corpo que tem um espírito. Aí entra, mais uma vez, no dia a dia de acharmos que ao morrer, a alma, para muitas pessoas existe alma, mas é como se fosse o fluido vital, que também desaparece como corpo, que para a gente o que desaparece, além do corpo, é o dupletério, desculpa. Então não é no sentido dessa alma das coisas. Não, é no sentido que nós somos o ser inteligente do universo, criado pelo ser, pela inteligência suprema do universo e causa primária de todas as coisas, que cria o ser inteligente do universo. Quem é o ser inteligente do universo? O espírito. Depois, segundo, né? O segundo. O primeiro ser supremo é Deus. Então, esse entendimento é um entendimento que faz uma diferença muito grande na nossa dinâmica do dia a dia. Então, eu sou um ser inteligente e que uso e que tem a possibilidade de agregar átomos, agregar substâncias, manipular, mudar, transformar, para que eu possa... Então, eu, espírito, que manipulo tudo isso. Então, eu estou falando de forma simples, mas é complexo falar do corpo perispiritual, não estou querendo aqui analisar corpo espiritual, e nem estou querendo analisar corpo físico, quem somos nós, eu para isso. Mas de uma coisa a gente sabe, é o núcleo de energia, nós somos um núcleo, né? Nós somos um ser pensante, que é uma centelha, nós somos uma centelha divina, e essa centelha divina, ela agrega em torno dela. Aí, depois, outra hora, a gente estuda essa complexidade. Mas é ela que vai evoluindo. Então, nós tivemos o início. Então, só para estar entendendo, não é à toa que ele deixou, vós tereis um dia a definição exata da palavra eterna, e compreendereis a célula viva inicial desse grande círculo superior vibratório. Quer dizer,
O grande círculo superior vibratório é Deus. É Deus. Que dá partir dele, que é eterno. E que sempre existiu. Porque se não tivesse existido, teria alguém, algo acima dele. Não teve, sempre existiu. E sempre foi criador. Isso que é o complicado. Por isso que ele está falando. No futuro, a gente vai entender melhor. Ainda vamos entender cada vez melhor, com certeza. Aí ele diz, mas o vosso cérebro, aí que ele vem falando, mas o vosso cérebro, por quê? Humano se romperá. E quando ele fala isso, ele está nos remetendo à questão 10 do Livro dos Espíritos. O que é a questão 10 do Livro dos Espíritos? É super simples ela. Atributo da divindade. O homem pode compreender a natureza íntima de Deus? Olha a resposta. Não. É um sentido que lhe falta. É isso que a Sueli falou ali. Falta-lhe sentidos. A resposta é só essa. Não, é um sentido que lhe falta. Esse sentido que lhe falta não é sentido físico, não, tá? Não é esse sentido físico dos 6 sentidos, não. Dos 5 sentidos, não. É um sentido da questão de expansão da consciência, do ser inteligente que é o espírito. Conforme a gente vai expandindo a consciência, aí esses sentidos que Leon Denis nos convida, nos incita, nos estimula a ampliar, habilitar-nos ao psiquismo. É justamente isso. Nós, eu que penso, eu que sou espírito que penso, preciso me habilitar, conforme as reencarnações, para o sentido psíquico, para o meu próprio sentido, e ampliar isso. A gente só vai fazer isso com as diferentes oportunidades. Então, quem acredita apenas numa existência, fica um vácuo, fica um hiato aí, né? Para a gente que sabe que só mesmo com as reencarnações a gente vai fazer, porque às vezes tem gente que vive nasce morto, tem gente que dura 5 anos, 10 anos, 2 minutos, 3 minutos, aí tudo isso ficaria incompleto nessa compreensão. Então, essa compreensão, ela só se fecha, ela só vai fazendo sentido conforme a gente vai entendendo. A base tem que ser o entendimento das reencarnações, porque senão ficaria assim, Deus que quer. Realmente, Deus quer, mas é uma construção. É isso, Denise? No modo que eu consegui passar. Complementando essa 10, né, nós temos a 12 do Livro dos Espíritos, que a pergunta é feita. Embora não possamos compreender a natureza íntima de Deus, podemos formar ideias de algumas de suas perfeições? De algumas, sim. O homem as compreende melhor à proporção que se eleva acima da matéria, entrevê-as pelo pensamento. Isso, e aí, pegando Leon Denis, né, no Grande Enigma, no capítulo 6, ele diz: o que caracteriza o ser humano, acima de tudo, também é o amor, é o sentimento, é o coração. O sentimento é privilégio da alma, é através dele que ela se prende ao que é bom, belo e grande. A tudo que merece sua confiança e pode ser seu sustentáculo na dúvida, sua consolação na desgraça. Ora, todos esses modos de sentir e de conceber nos revelam igualmente Deus, pois a bondade, a beleza, a verdade só se encontram no ser humano no estado parcial, limitado, incompleto. E mais abaixo ele diz: a ideia de Deus se impõe a nós através de todas as faculdades do nosso espírito, faculdades essas que estão latentes, ao mesmo tempo que ela fala aos nossos olhos, através de todos os esplendores do universo. Mas a gente sabe que, apesar de ter todas essas potencialidades
faculdades. Em essência, nem todas ainda estão despertas e desenvolvidas. E é isso que se faz quando se estuda, quando se abre o coração e a mente para os ensinos, neste planeta ainda com noções pequenas, mas a grandiosidade, a harmonia, a beleza que a gente sente já nos deixa entrever, mas ainda não explicar e estender ao ponto maior. A gente ainda está num ponto pequeno de visão, sabendo que essa expansão está em nós. Nós vamos expandir e teremos um conhecimento muito maior, porque dentro de nós tem esse amor que está sendo desenvolvido. Mas é muito importante a gente ver essas diferenças de denominações, né? Porque muita gente diz, eu sou espírito eterno, eu tenho o tempo todo do mundo para evoluir. E, assim, o tempo é nosso aliado. A gente precisa atuar para que esse tempo seja útil, né? Mas são todos conceitos difíceis. Física quântica, né? Essas questões aí de má aproveitamento do tempo, a gente tem que dar conta disso. Responsabilidade. Porque o livre-arbítrio está diretamente ligado com a responsabilidade. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque o grande problema das reencarnações são a repetição de pontos que você poderia ultrapassar, superar, e aí você tem que voltar, aí que começa o grande problema. Aí que é uma expiação, que é sujou, limpou, tirou do lugar, botou no lugar, expiação. E uma delas, em relação ao má aproveitamento do tempo, não tem como, você não consegue avançar energeticamente, você não vai avançar, porque você está chumbado, você fica chumbado a uma questão que antes, por livre-arbítrio, você achando que você não tem que dar conta à lei do tempo que você perde. Então, muito cuidado que a gente tem que ter com esses pensamentos de que eu posso usar, sim, tempo é uma coisa extremamente valorosa. Não é porque você não vai ter mais tempo. É diferente, você vai ter tempo eterno. Mas você tem... Hoje nós fizemos aí o estudo da escala... Não fizemos um estudo, né? Relembramos rapidamente a escala, a espiral do estudo de Leon Denis, que ele vem falando sobre isso. Então, nós vimos lá como acontece a evolução. Então, ver como acontece a evolução, rápido, né? Não foi nada muito elaborado, não. Mas a gente viu o seguinte, que são períodos, tudo fases. Primeira fase, aí tem a fase primeira, que foi construção do automatismo fisiológico. Então, uma fase que a humanidade terrena ela já passou, ela já fez essa construção desse automatismo fisiológico, né? Onde o espírito ele entra no período de humanização, ele se torna espírito, ele ensaia para a vida, se individualiza pouco a pouco e vai se elaborando. Então, o tempo, nesse caso aí, qual é o tempo? O tempo é aquele tempo que quem não aproveitou vai continuar tendo que fazer essa construção. Quem aproveita, avança para a construção do automatismo moral. Tem que construir esse automatismo moral, que é a predominância, que ainda está na predominância da matéria, em detrimento do espírito, mas é um tempo que você precisa, que tempo é aquela faixa de período para você construir isso. Como é que vai avançando? As pessoas vão avançando, e enquanto nós estamos nessa construção, outros espíritos já estão no automatismo dessa construção moral. A gente vai ficar parado ali só na construção? Quando é que isso vai automatizar? Eu posso decidir, não quero ampliar
esse sentimento fraterno, humanitário, universal. Não quero. Você pode, mas aí você vai ficar com marcas psíquicas, marcas de campo energético, que aonde você for, encarnado ou não, aquilo ali você deve. Não deve a ninguém, não. Deve a você, a lei que está na sua consciência. Ou você decide avançar, em vez de ficar na construção, você automatiza essa questão moral. Aí, quando começa a compreender Deus, a gente começa a fazer predominância do espírito sobre a matéria. É aí Leon Denis trazendo para a gente. Aí Kardec estimulando Leon Denis a apressar, e Leon Denis demonstrou que ele acelerou. Aí ele poderia falar, mas eu tenho todo o tempo do mundo, eu sou espírito. Na outra vida, ele não fez isso. Ele acelerou o processo para que ele desencarnasse, deixando aquela fase da construção de um material que hoje... Será que ele vamos fazer... Quero deixar isso aqui, que lá no ano 2024, aquelas mulheres lá, Sueli Gaudioso, a Denise, Helena de Fátima, a Rita, a Amália, que também está aqui com a gente, elas vão estar estudando isso. Pode ter certeza que ele poderia não ter noção precisa, porque essa coisa precisa só Jesus, né? No planeta Terra. Mas olha que nós, aproveitando o estudo dele, que foi muito sacrifício, mas ele já tinha construção, ele já estava automatizada a questão moral. Que moral é essa? De não matar, não roubar? Não. Consciência crística, consciência universal do bem que você quer fazer. Para o outro, primeiro para você. Com certeza, antes de nós estarmos aqui nos deliciando com esse texto, o próprio Leon Denis se beneficiou. Sei lá, mil coisas. Será que é isso? Helena, e a gente também esquece, muitas vezes, que a gente tem que depurar, né? Você falou dessas marcas perispirísticas que têm que ser depuradas, mas a gente esquece. Então, o pensamento imediatista nos faz pensar, não, hoje eu vou aproveitar porque eu tenho livre-arbítrio, e as coisas espirituais transcendentais, aqui no livro, muitas vezes, falando na linguagem céltica como mítica, né? Ou místicas, a gente pensa, não, eu vou começar. Na verdade, o processo já é de limpeza, porque a gente já traz, ou ainda traz, vários pontinhos que devem ser sanados. Não nos esqueçamos disso. No ponto que a gente está, tem que sanar várias coisas pretéritas para, então, ter toda essa elevação que a gente está na busca. Isso é importante também, não esquecer o que a gente está. Isso é muito importante. Vamos imaginar, quando o Kardec estava fazendo a Revista Espírita, ele talvez não imaginasse que também as pessoas iam estar estudando, pesquisando. Quando a gente está fazendo isso aqui agora, a gente não imagina o quanto pode estar beneficiando no futuro, baseado nesse conteúdo que já existe, mas jogando uma luz, que agora a gente está jogando luz nesse conteúdo, valorizando esse conteúdo. Então, tudo está entrelaçado. Como diz a questão, acho que é 33, né? Me ajuda aí, Sueli, tudo está em tudo. Vamos ver se a gente acha o tudo está em tudo. Acho que é 33. Leia para a gente, Sueli. É 33 mesmo. Tá. A pergunta é: da mesma matéria elementar é suscetível de sofrer todas... A mesma matéria elementar é suscetível de sofrer todas as modificações e de adquirir todas as propriedades? E a resposta, sim. E é isso que deve se entender quando dizemos que tudo está em tudo. Está em tudo. Então, para...
em vários níveis de entendimento. Aqui ele está perguntando simplesmente em relação às questões de matéria. A gente está colocando a nível no geral, tá? Do espírito e da matéria em si. Porque a gente já sabe princípio inteligente ligado ao princípio material. Fala isso, Eli. Ele está falando aqui principalmente da matéria primitiva. Sim. Da origem divina. Aqui o Kardec repete exatamente esse ponto. Tudo se origina de uma matéria primitiva que é criada por Deus. Essa matéria primitiva é que vai dar... Então, tudo vai estar dentro de tudo. Ou seja, existe uma origem inicial da criação divina, que é essa cosmogonia que ele fala, né? Essa origem, essa matéria primitiva é que vai dar origem a todas. Então, quando ele junta espírito e matéria numa molécula inicial, vamos dizer assim, ou numa unidade, ou numa matéria primitiva, é que vai dar origem a todas as demais. Então, todas as demais vão estar originadas ali na matéria primitiva. Tudo vai estar dentro de tudo, porque tem uma origem inicial que é a primitiva e é originada por Deus, que Deus cria o princípio espiritual, o princípio material. Né? Então, tudo isso vai se originar de uma centelha divina. Então, tudo vai estar contido e é determinado a partir dela, decorrente da original. Ô, Sueli, então, isso, né? Também justifica lá o capítulo 2 da Gênesis, essa questão de tudo está em tudo. Tá bem inserido no capítulo 2 da Gênesis, lá no item, já te digo o item, eu acho que é o item 24, 25, peraí, rapidamente aqui. A partir do item 24, do capítulo 2, que é Deus, Kardec começa a explicar quando o pessoal fala Deus é imanente e transcendente. Nossa, eu tive dificuldade de entender isso, mas quando me indicaram para estudar a Gênesis mais, esse capítulo, aí eu entendi. Porque quando Kardec começa a explicar a questão do fluido cósmico universal, que o fluido cósmico universal é o veículo do pensamento, ele é emanado, ele é hausto divino, como está lá em Evolução em Dois Mundos, que André Luiz traz também, ele é o hausto divino, ele emanta todo o universo e todos os seres estão mergulhados como peixe mergulhado na água. Que ele não só está mergulhado na água, como ele respira pela água. Assim que nós... Então, por isso que, naquela questão do capítulo 14, quando diz que os pensamentos eles se cruzam sem se misturarem. Gente, é impressionante isso. Então, tudo está em tudo também para isso. Estamos mergulhados num fluido, no hausto divino. Esse hausto, que é o fluido cósmico universal emanado de Deus, para todo o universo, não é só o universo, planeta Terra e sistema solar, não. Todo o universo. Nós utilizamos como veículo do pensamento esse fluido, porque, da mesma forma que o ar é o veículo do som, o fluido cósmico universal é o veículo do pensamento. A gente pensou, a gente pode, dependendo da intensidade do pensamento, pode rastrear o universo, encontrar com outros pensamentos, esses outros pensamentos se cruzarem. Nós estudamos hoje sobre a questão lá das vozes que Camilo escutava, não lembra, Sueli? Uhum. E aquilo ali é o pensamento se cruzando, porém não se mistura, porque você vê, se cruzou, ele ouvia aquelas vozes incomodavam ele, mas ele não conseguia se livrar, mas ele tinha pensamento. Qual era o pensamento que ele estava? Querendo rejeitar aquilo ali. Só que estava cruzando por causa da afinidade, por causa da mesma intenção, por causa o mesmo agravante que foi o suicídio, o vozerio cruzou com dele. E, ao mesmo tempo, a gente sente Deus imanente, porque aquele material é divino, mas ele não está dentro da gente, ele é transcendente da gente. Então, a imanência, né, de Deus é no sentido de estar mergulhado nesse fluido cósmico universal. Eu gosto, adoro, eu vivo refletindo muito, por isso que eu vivo usando esse item 24 e 25 aqui, do capítulo 2 da Gênese, para a gente estar entendendo mesmo essa questão aí
que nós trouxemos do capítulo da questão 33 do Livro dos Espíritos, que eu acho que ajuda a gente a entender também com esse da Gênese. Uhum. Né, Denise? Gênese realmente é uma leitura que a gente não faz linear. Muitas Não. vezes. É usar o tempo todo. A gente recorre para a explicação. A linear é quando a gente entra na doutrina espírita que a gente começa. O que é espiritismo? Extremamente importante. Livro dos Espíritos, Livro dos Médios, Evangelho, depois a gente vai ter... Aí a gente começa paulatinamente com a Revista Espírita, aí depois a Gênese, beleza. Foi linear, porque a gente primeiro teve que fazer entender. Agora, depois é usar o tempo inteiro. Hoje, no nosso estudo de manhã, né, Sueli, nós utilizamos o Livro dos Espíritos, utilizamos o Livro dos Médios, que dá a impressão que não tem nada a ver com estudo, nada a ver, e, na verdade, usamos a Gênese no capítulo 14, mas precisaria ter usado esse capítulo 2 aqui, dessa questão 24 e 25. É porque vai passando. Interessante que sempre vocês aqui no CELD, né, não são todas as casas espíritas, que incentivam também a leitura da Revista Espírita. E aí me foi perguntado, mas por que lá no estudo vocês falam tanto da Revista Espírita? Eu expliquei. Na verdade, a Revista Espírita é o reflexo de tudo que é pensamento, esses pensamentos que se cruzam, né? Todos pensando, todos fazendo artigos, todos perguntando, querendo aprender, muita ideia contemporânea, e é um cabedal, é praticamente uma enciclopédia que sustenta as dúvidas que a gente tem agora. E todo artigo da Revista Espírita tem um aprofundamento que, na época, eu imagino que eles não sabiam da importância para o futuro. Não, então, por exemplo, agora... não devia ter imaginado. Só Jesus mesmo que sabia desse projeto. A ideia do tempo. A coisa que está sendo feita agora vai ser útil daqui a um tempo. Agora ela é útil para um grupo pequeno, mas o grupo pequeno raciocina, pensa, multiplica, e aí fala, poxa, mas naquele estudo a gente tem a revista de 1858, tem a de 1860, e daqui a pouco... mas tem o Gênio Céltico, além dele, tem o Grande Enigma, e aí a gente vai para a Gênese. Nossa, mas elas falam também em obras póstumas, Céu e Inferno. Invisível. No Invisível, parece que as coisas estão estanques, mas todos eles juntos nos ajudam a fazer esse pensamento reflexivo e, através de cada indicação, cada dica, cada lembrança dessa, como se expande a nossa compreensão. Tudo parece estar muito assim complexo, mas, na verdade, através dessa evolução, passo a passo, todo dia, olha como o mundo céltico parece que está aberto, esclarecido para nós. Assim, até quando a Helena começou a falar dos círculos, eu pensei nessa escala, né, lei circular, eu falei, a Helena vai falar do Abred em que estamos, porque aqui agora as pessoas dão feedback, né? Olha, eu já estou entendendo esse Abred, esse Segan, entendendo? Isso é muito bom. E a gente, conforme a ciência vai avançando, você vê, menor tempo, agora já não é mais o que se considerava na ciência oficial que era, né? Agora tem lá antigamente era o próton, agora a gente tem zilhões de informações de Planck. Olha só, Deus me livre tentar explicar isso, tá? Cruz credo. Aí eu vou ficar obsidiada. Não é isso. Não precisamos ser conhecedor de tudo. Não é isso, não. Mas basta isso para a gente estar entendendo como o processo evolutivo vai indo. E, no entanto, os espíritos já falam sobre isso.
Essa que é a grande questão. Agora já se sabe, né? Esse tempo, esse menor tempo que existia, agora se fala em um segundo lado da questão de Planck, que foi descoberto. Não estamos nem aqui querendo também, nem que alguém queira explicar isso agora, não vamos parar para explicar isso, não. Só está entendendo como as coisas, como o mundo científico oficial vai evoluindo e vai entendendo. É engraçado, né? A doutrina espírita já dizia que, em questão de milésimo de segundos, o que a gente pensa transforma e modifica os fluidos ao nosso redor. Em milésimo de segundo, enquanto nós estamos lá no centro, ouvindo a palestra, prestando atenção, tem que estar em sintonia. Os espíritos auscultam nossos pensamentos, vão na família, nos amigos e nos vizinhos, socorrem, fazem um trabalho que, mas deu tempo para isso? E dá. Então, todo o processo acontece num tempo diferente do nosso. E acontece. Então, isso já é falado há muito tempo. Não é no tempo que a gente conta no relógio, porque o tempo que a gente conta no relógio foi você vê, os meses contados no relógio. Os meses contados pelo chinês não é o mesmo mês contado pela gente, que Júlio César inventou um mês, aí Augusto também veio e inventou um outro. Ufa! Tá bom, a gente segue. Mas até mesmo para os chineses não é assim, o tempo não é contado assim. O tempo é contado pelo movimento da Lua, outros movimentos, o movimento dos astros. O nosso foi criação. Mas nós nos enquadramos. Para os espíritos que atuam, que agem, não é a mesma contagem de tempo do nosso. A gente nem imagina que, em milésimo de segundo, tantas coisas que eles fazem. Ô, Helena, você me falando disso, a gente lembra, né, quando a gente faz uma prece. A gente fala... Duas coisas me vieram à cabeça. Uma é a psicosfera. Olha a psicosfera. Aí a gente fala psicosfera, mas a gente está pensando no macro. A gente pensa no seu, a tua psicosfera, a tua vibração, aonde vai seu pensamento. E pensamento, quando o tempo mínimo que a gente faz de prece, uma prece, a gente para e faz uma prece. Quanto tempo a gente leva? Talvez 2 minutos, talvez 3. Como esse tempo se expande, a gente sente aquela emanação de amor, aquela harmonia, aquela vibração. E muitas vezes. E tudo acontecendo, é esse tempo expandido. Então, enquanto você está naquela vibração, há todo o amparo dos amigos espirituais, quem te circunda, seja encarnado ou desencarnado, também sente, e aí vai numa expansão energética, e isso vai transformando, vai limpando, vai liberando miasmas, isso pela força do pensamento, num espaço-tempo de 2, 3 minutos. Sabe aquele livro Entre a Terra e o Céu, de André Luiz, lá, o Clarence explicando, pegando o gancho da prece, em relação a tempo. Quando Evelina, ou é Eulina ou Evelina? Evelina, aquela jovem que, vendo toda aquela situação muito triste da família, a madrasta obsidiada, o pai triste, o irmão que morreu afogado, e ela faz uma prece, ela ora. Quando mal começou, a prece dela, ele já vem explicando, foi uma prece refratária. Por quê? Ela orou para a mãe, ela achando que a mãe dela, como toda filha, acha que mãe, quando morre, vira santa, né? Mas, no entanto, a própria mãe era a obsessora da casa. Aí, o que aconteceu? A prece varou o espaço e foi para a colônia da onde ela veio. Ali vem explicando. Ela era reencarnada de uma colônia essa aqui, Clarencio estava lá, André Luiz, aí ele fala, vamos lá ver o que está acontecendo com ela. Olha que coisa, gente. Vamos ver o que está acontecendo com ela. Esse vamos ver foi questão de segundos, tá?
É isso que eu quero falar, tá? Aí, quando a gente vai lá no Memória de Suicídio, que a gente vê que o Ramiro de Guzmão preparou todo, ele era responsável pelas expedições exteriores, que ele prepara aquilo tudo. Só que esse prepara aquilo tudo não é ao mesmo tempo nosso, não. Vou dar um outro exemplo. Quando, no diálogo lá do grupo com o Angeno Penalva, que já estava com a possibilidade de reencarnar fora do planeta, porque ele não melhorava de jeito nenhum, aí é o Olívio de Guzmão. Aí o Olívio de Guzmão se apieda dele, está 33 anos estudado com ele, se apieda dele e faz uma carta Maria. Que forma? Forma terapêutica, telepática, desculpa. Então, em milésimo de segundo, a carta chega até ao Ministério Superior de Maria. E em milésimo de segundo, ele tem o retorno. Aí ele fala, ela atendeu os nossos pedidos. Então, no mesmo momento que eles mostram uma coisa com o nome que a gente entende, faz um pedido, a gente já tem uma coisa que está mais avançado, que é a mediunidade. A mediunidade já está lá. No Livro dos Médiuns, na questão 885, já fala no processo telepático de comunicação, onde, na época, só existia o telégrafo, já existia o telégrafo elétrico. Não existia o telégrafo, não existia o elétrico, uma coisa assim. Mas ele já fala, faz a comparação. Essa telepatia é comparado ao telégrafo que já existia no nosso... Imagina se Kardec tivesse a internet, tivesse aí o StreamYard que a gente está usando aqui agora. O que ele não faria, Denise? Seria o que a gente vai ver, se Deus quiser, no futuro, quando várias e várias pessoas pegarão do seu tempo diário para preces, para todos esses que necessitam e ainda não sabem do potencial. É disso que a gente está falando. Somos capazes de grandes coisas quando a gente abre mão do nosso eu, do nosso egoísmo, para pleitear. O que a gente viu aí? A ideia dela era pedir para quem estava precisando de prece uma ajuda. Então, assim, completamente equivocada. Mas quando vem a intenção da filha, a necessidade, o amor, a prece do filho também rompe barreiras. A gente fala que sempre é a prece da mãe, né? Mas olha aí, qualquer prece de consentimento, ela é uma mensagem captada pelo, Helena falou, pelo o superior, né? A instância superior do mundo Ministérios espiritual. Superiores. Ministérios superiores. E a gente vê que há muita organização, disciplina, e quando o teu sentimento denota isso, não precisa nem ver o teor da sua fala, é do seu coração. E é por isso que a gente sempre começa com uma prece e sempre termina com uma prece. Não são todos os estudos que seguem essa disciplina também. Isso mesmo. Sueli. É tudo uma questão de disciplina, né, Sueli? Sueli é disciplinada também. Mais ou menos. Eu preciso de mais disciplina ainda. Todos nós ainda estamos no caminho, né? Aí, vamos seguir aqui, Rita. Só temos 5 minutos, mas a gente vai já deixar uma mensagem importante aqui para a gente identificar o que Kardec quer nos dizer. E, mais ou menos, é o que a gente tem pensado aqui nesse estudo dessa manhã, dessa tarde aqui, falamos sobre o processo evolutivo e a origem de uma única estrutura divina, ou ele chama de uma molécula, o núcleo divino. Ali é a origem que vai desenvolver tudo. E essa proposta aqui é que Kardec vai elucidar dessa cosmogonia, da onde vem esse processo evolutivo, da onde a gente vem, para onde a gente caminha e para onde a gente vai. Essa é a questão que a busca de todos, essa certeza que nós estamos gravitando para Deus, mas de onde a gente vem e como é o nosso
no nosso projeto. E durante muito tempo, as igrejas colocaram que Deus teria criado toda a estrutura que nós temos no nosso planeta num 7 dias. Criou esse, estava tudo pronto. Essa é chamada de criacionismo, uma filosofia que muitos anos, durante muitos séculos, se acreditou. A partir do momento que a ciência se desenvolveu também, e o pensamento intelectual se aprofundou, o processo evolutivo foi elucidado, mas os espíritos já tinham conhecimento, e mesmo esse caminho evolutivo que a ciência, a partir de Darwin, de Lamarck, primeiro de Lamarck, depois de Darwin, veio trazer evolução, os espíritos já tinham esse conhecimento, e antes do livro sobre evolução, que Darwin nos traz, 1858, a gente já tem todo um pensamento evolutivo dos espíritos em 1857. Então, ele precede a ideia do evolucionismo. Então, aqui a gente está estudando esse projeto evolucionista que os espíritos trouxeram para Kardec a partir de 1857, e só depois, em 1958, tem o lançamento do livro Origem das Espécies por Darwin. Então, ele precede todo esse conhecimento e ele surgiu no momento que a inteligência do homem já é capaz de entender, apesar de que a gente não entende ainda muita coisa, mas cada coisa no seu momento a gente tem visto isso. E ele estava falando aqui do foco divino, e vós tereis um dia a definição exata da palavra eterna, essa que aqui a gente já conversou, não temos ainda essa condição, né? Do sentido, nós não temos ainda, mas sabemos que esse foco divino veio trazer toda a estrutura que vai sofrer um processo evolutivo para chegar até Deus. Então, por isso que Jesus nos convida a ser perfeitos, a todo o seu caminho evolutivo aqui, enquanto na Terra, ele vem nos convidar ao reino de Deus. Como? Sendo generoso, perdoando, todas as bem-aventuranças. Para quê? Para a gente chegar a Deus. E isso daí, moralmente, porque a gente vem num caminho evolutivo desde o início da origem divina até chegar à perfeição. Ainda temos um caminho para buscar nesse projeto, mas a origem é uma só, é o foco divino que vai dar um start, um início para juntar espírito e matéria e começarem um processo evolutivo. Foi o que a gente analisou aqui, e na semana que vem a gente vai dar um aprofundamento desse foco divino, que ele vai criar os seres humanos em cada momento evolutivo. Ele vai passar por vários momentos até chegar à humanidade e todas as estruturas que continuam a cercar, né? Tudo é originada desse fluido cósmico universal aí, que Deus é o criador, né? Do fluido cósmico e do princípio espiritual. Então, a semana que vem a gente continua esse trabalho aqui. A Rita hoje vai falar sobre algum assunto importante para a gente aqui. Valeu, obrigada, Sueli. A gente vai primeiro agradecer aí o grupo. Olha aí, o povo de Viena está aí conosco. Muito obrigada de vocês estarem aqui conosco. Todos vocês que aqui estiveram na manhã, tarde de hoje. Foi muito bom ter vocês aqui nesse estudo, né? E a gente agradece, e aí a gente passa aqui rapidinho, que a gente até colocou no grupo, para lembrar que, geralmente, a partir das quartas-feiras pela manhã, todos os nossos links dos estudos aqui da TV CELD são colocados lá no nosso site. Tá? Lá no nosso site tem uma página TV CELD no site. Aí, só vocês clicarem nessa página TV CELD, vocês vão ter acesso aos nossos links dos estudos e todo o material dos estudos que são realizados. Dos 3 estudos, de Memórias do Suicida, do Gênio Céltico e de André Luiz. Nós estamos com todo o material atualizado. Terminou de ser usado, a gente caminha para o site para que vocês possam acessar e ter esse material com vocês, se assim desejarem. Tá?
Agradecemos também a todos os parceiros que estiveram conosco nessa transmissão, como o Centro Espírita Antônio de Aquino, Centro Espírita Lar de José, a Web Estação da Luz, a TV Nova Luz, a Rádio Portal da Luz e a própria TV CELD, que através da TV CELD sai todo esse caminho. E agora a gente tem um convite para o próximo domingo, um convite muito especial de um espírito especial, que é Bezerra de Menezes. 35º Encontro Espírita sobre a vida e a obra de Bezerra de Menezes. Tema: Viva a Vida. Você sabia que sua vida teve um planejamento divino para dar certo? E que nos momentos de dúvidas, tristezas e de cansaço você nunca esteve sozinho? Será que já pensou em desistir da caminhada? Você conquistou recursos ao longo de suas vidas anteriores para não desistir. Esta é a sua melhor reencarnação. Escolha viver esse melhor momento usando os recursos a seu favor. Bezerra de Menezes te convida para refletirmos juntos. Dia 25 de agosto de 2024, das 8h30 às 13h. O encontro será presencial e pelo YouTube. Inscrições na Livraria do CELD. Teremos evangelização para bebês, crianças e jovens. Então, esse foi o nosso convite. Seria? Rita, aproveita e faz a prece para a gente, tá? Pois não, com muito prazer. Vamos agradecer também aí o querido Sávio, que esteve aí conosco nos dando apoio. Verdade. Tá? Muito obrigada, Sávio, pela tua participação, tua ajuda aí com a gente, porque se eu caio aqui, o programa não cai. Obrigada, Sávio. Gente, todos tenhamos uma semana de muita paz, tá? Senhor Jesus, nesse momento, voltamos ao seu coração para lhe agradecer. Lhe agradecer, Senhor, pela oportunidade que nos foi oferecida nessa manhã e tarde de hoje, para estarmos aqui com Leon Denis, estudando o gênio céltico. Que possamos, Senhor Jesus, sairmos desse estudo mais fortalecidos, com o melhor para caminhar, para continuar a nossa caminhada de espírito evolutivo. Abençoa, Senhor Jesus, a todos que aqui estiveram presentes, aqueles que aqui não puderam estar. Abençoa as casas espíritas envolvidas na tarefa. Abençoa o Centro Espírita Leon Denis, que nos proporciona a oportunidade de trabalho, estudo e divulgação na doutrina dos espíritos. E assim, Senhor, em seu nome, em nome de Leon Denis, patrono espiritual dessa tarefa, em nome de Allan Kardec, mas, acima de tudo, em nome de Deus, que nos despedimos dizendo: fica conosco, Senhor, hoje, agora e sempre, pois muito necessitamos de Ti. Que assim seja, com a graça de Deus. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.